Girl From Nowhere é um projeto muito pequenino que começou há muitos anos sem nenhum interesse e acabei por ficar 9 meses a viajar sozinha, mas em Portugal a progressão de carreira é muito difícil. Aliás, eu tinha medo de prever ficar muito tempo porque tinha medo depois de me desiludir, ou seja, eu acho que nós temos muito medo de arriscar e ir. E em viagem eu conheço muitas pessoas com as quais não concordo e que têm opiniões que eu desaprovo. Antigamente queríamos clientes felizes, hoje em dia queremos funcionários felizes, não é? E isso é cada vez mais importante e às vezes as pessoas dizem, pá, quem me dera, não sei o que mais, quero começar, quero fazer. Eu nos países todos que já visitei passo por culturas muito diferentes, onde as pessoas fazem coisas de maneira diferente, pensam de maneira diferente, têm ideais diferentes, mas no fundo eu acabo sempre por chegar à boa conclusão de que estamos todos aqui à procura do mesmo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje uma convidada muito especial. Alguém que, à primeira vista, para quem ainda não a conhece, diria que não era o tipo de líder que se calhar estavam à espera de ouvir aqui falar. Mas como vão perceber, e havia um interesse muito grande da minha parte em ela estar aqui presente, vão perceber que as competências de liderança da Patrícia Carvalho, que aqui temos, são de alto interesse para todos que aí estão. Seja bem-vinda, Patrícia, antes de mais. Obrigado por teres aceitado o meu convite. E para quem não te conhece, quem é que é a Patrícia Carvalho? Como é que tu iniciaste o teu percurso? E já agora fala-me também um pouco daquilo que é o teu projeto, que se chama Girl From Nowhere, para que quem está do outro lado também te conheça um bocadinho melhor. Ora bem, o Girl From Nowhere é um projeto muito pequenino que começou há muitos anos sem nenhum interesse. Da minha parte, que aquilo se tornasse algo grande e hoje em dia, há 4 anos atrás eu não poderia imaginar que hoje estava a fazer o que estou a fazer, porque na verdade eu estudei Bioquímica e na altura em que estava muito certa de que aquele ia ser o meu percurso e que haveria de fazer investigação e que possivelmente ia trabalhar noutro país e ter uma carreira científica na área e era mesmo o meu objetivo e estudei muito com gosto e interesse e muita curiosidade em aprender sempre coisas novas. Depois, uma coisa é estudar, outra coisa é trabalhar e na minha primeira experiência profissional saí um bocadinho desiludida porque efetivamente aquilo que eu gostava era aprender e a ciência é um campo em que tu aprendes muito. Mas na prática, quando estás a trabalhar, no meu caso no laboratório, a fazer investigação, a curva de aprendizagem desce muito porque as experiências que tu fazes são muito repetitivas, tu és capaz de passar 4, 5 meses a fazer a mesma coisa e muitas vezes não dá certo. E, portanto, é preciso ter ali... Eu achava que tinha a resiliência necessária para aquilo e acabei por perceber que não tinha e senti-me um pouco desmotivada porque não tinha este input de coisas novas sempre a acontecer. Na altura já tinha um gosto por viajar, já tinha feito a minha primeira viagem sozinha, que eu fiz entre a licenciatura e o mestrado. Tinha ali umas férias longas, maiorzinhas, mais que ao costume, tinha algum dinheiro de lado e fui para a Tailândia, na altura. Estive lá 3 semanas. Completamente sozinha? Completamente sozinha. E foi a primeira vez que eu saí da Europa, que eu viajei sozinha e que eu tive tanto tempo fora de casa. Epá, como é que se tem coragem? Não tens. Eu simplesmente marquei o avião num impulso de 2 semanas antes. Tinha 21 anos, portanto a minha mãe a dizer-me, por favor, não vás. Todos os meus amigos a dizer, na última hora ela não vai. Mas a minha vontade era mesmo muita. Embora eu tivesse muito medo. Medo de tudo, medo das pessoas, medo de não saber falar, medo de ficar sozinha e não saber o que é que havia de fazer. E quando caí em Bangkok, que é uma cidade com milhões de pessoas, enorme, num contexto cultural completamente diferente, foi um choque imenso. Eu costumo dizer que eu passei 3 dias a chorar, a pensar, eu tenho que voltar, isto não dá para mim, não consigo expressar-me, não consigo fazer as coisas. E na altura a minha mãe disse-me, olha, apanha um avião, vem embora, e pronto, acabou, não fiques triste. Eu pensei, eu não vou gastar 1000 e tal euros para vir aqui chorar e me ir embora. Eu agora vou ficar custo que custar. E ainda bem que fiquei, porque passado uns dias e depois de sair de Bangkok, acabei por conhecer mais viajantes como eu, e o Sudeste Asiático é uma região fantástica para quem quer começar a viajar. Tem muita malta, novinhos, 18, 19, 20 anos a fazer isso, muitas mulheres a viajar sozinhas. Por isso tu, mais cedo ou mais tarde, vais encontrar pessoas que estão a fazer a mesma coisa que tu.
E foi isso que aconteceu. Depois o medo foi passando, eu fui percebendo que aquilo que inicialmente me dava medo, que era a confusão, os cheiros, a quantidade enorme de pessoas, era normal, era a realidade dali. E eu é que não estava habituada a ela, aquilo era estranho para mim. E o problema estava na minha integração. E depois integrei-me. E depois, quando regressei dessa viagem, pensei, oh pai, tenho que voltar aqui, e de preferência sem um bilhete de volta, sem planos, porque eu quero ter tempo. Foi aí que decidiste os 254 dias. Exatamente, e depois no meu mestrado, como tive essa experiência que não foi muito positiva, eu pensei, vou parar um ano, vou fazer um ano de sabático, um gap year, já tinha conhecido muita gente que eu tinha feito até então, e tinha tudo para o fazer, porque era nova, não tinha responsabilidades, não tinha nada a aprender-me, não tinha que me despedir, não é? Porque estava no final dos meus estudos, estava tudo certo. Na altura arranjei um part-time para juntar algum dinheiro, sabia que o Sudeste Asiático é um destino muito barato, e pronto, e arrisquei, fui, e acabei por ficar 9 meses a viajar sozinha, cruzei quase todos os países ali da zona do Sudeste Asiático, ainda fui até ao Nepal, e foi a grande aventura da minha vida. Eu costumo dizer que não haverei de ter outra igual, porque por muito que eu faça outra viagem destas, que possivelmente farei, nunca mais vou ser um passarinho livre que era, porque pronto, a vida anda para a frente e as responsabilidades vêm, e hoje em dia este projeto acabou por nascer aí, porque eu só tinha uma regra, que era não há ciência este ano, porque eu já me havia dedicado à ciência há 5 anos, já tinha dado tudo e queria mesmo ter tempo para explorar outras coisas que toda a gente tem coisas que gostava de fazer, mas para as quais nunca tem tempo e ficam sempre para depois, né? E então a ideia nesse ano era explorar isso tudo. E uma das coisas que eu fiz muito foi voltar a escrever, que era uma coisa que eu fazia regularmente quando era miúda. E depois com os estudos, por mais estudei uma área muito científica, com uma escrita muito pragmática e objetiva, acabei por perder essa coisa da imaginação, de escrever. Voltei a fazer isso e como estava a viajar sozinha, também criei um Instagram. Na altura o Instagram não era o que era hoje, portanto era uma coisa muito, muito orgânica, muito, olha, estou aqui, estou a comer isto. E as coisas foram acontecendo e aquilo foi-se desenvolvendo. Depois, quando regressei a Portugal, estava ainda longe de pensar que isto ia ser o que é hoje e que ia ser a minha atividade profissional, no fundo. E pensei, bem, vou voltar para o mesmo sítio onde estava quando saí, que é arranjar um trabalho em investigação e ciência. E eu costumo dizer que esse foi o meu grande erro, porque eu não coloquei em consideração que quando eu regressasse desta viagem, possivelmente não seria a mesma pessoa. E possivelmente a pessoa que eu era quando parti é diferente. E eu quase me forcei a encaixar e a voltar para o ponto de partida e a continuar a minha vida dali para a frente. Isso não resultou. Lá está, porque eu era outra pessoa. E houve ali um espaço de tempo em que eu tive que perceber que pessoa é que eu era e que pessoa é que eu ia ser agora neste mundo daqui. Porque eu sabia que pessoa é que eu era a viajar, com uma mochila às costas, sem responsabilidades, sem nada. Mas eu estava em Portugal, tinha regressado, não é? E demorei algum tempo a fazer isso, bati com a cabeça, voltei a trabalhar em ciência, voltei a perceber que não era aquilo. Depois decidi, então se não é ciência e se eu gosto de comunicar porque tenho este projeto todo, então vou fazer comunicação de ciência. E mudei de área, gostava mais, mas também não era aquilo. Ou seja, eu comecei a perceber que nos meus tempos livres eu estava sempre a dedicar-me a este projeto. E a dada altura eu pensei, não, é isto que tu gostas, não vale a pena andares a tentar mais empregos ou a tentar mais coisas, porque depois passam 5, 6 meses e tu ficas novamente desiludida. O que tu gostas é isto, o teu hobby é aquilo que te dá prazer, é aquilo que tu acordas de manhã e tens vontade e tens ideias, estás a tomar banho, tens uma ideia. Não tinha ideias para a ciência, eu tinha ideias para o meu projeto de viagens. E então, em fevereiro deste ano, a minha empresa fechou, infelizmente. Ou felizmente, porque para mim foi a rampa de lançamento, porque eu pensei, bem, ou é agora ou nunca, ou é agora que eu tento fazer disto a minha vida e construir uma coisa mais sólida ainda, porque está tudo pronto, tenho um site com muitos anos, tenho um Instagram já com muito trabalho feito também, tenho 2 livros publicados, bora andar para a frente com isto, e pronto, e agora estou aqui nesta nova vida, para já ainda estou a adorar, espero que assim se mantenha. Acho que sim. Já respondeste a algumas perguntas que eu tinha ao longo desta conversa. É a parte fácil de falar contigo. O problema é para falar. Não, a parte fácil de falar contigo é isto: é que tu tens muito conhecimento e o facto de teres uma experiência brutal com muitas culturas e que as viagens, no fundo, te enriqueceram nesse sentido. Temos aqui mesmo muito sumo para trabalhar. Portanto, havia aqui uma informação que eu não tinha, que era o facto de tu deixares de ter a paixão que tinhas no início pela ciência. Não te vês mais a trabalhar em ciência de nenhuma forma? Ou...
Eu ainda faço alguns trabalhos em ciência. Eu agora escrevo para um jornal de ciência, escrevo umas peças, ou seja, está aqui um bocadinho a parte da comunicação e um bocadinho a parte de ciência. Eu não quero dizer eu nunca, porque nunca se sabe, não é? Mas a verdade é que a ciência acabou por me desmotivar um bocadinho por vários fatores, e depois também o facto, eu às vezes costumo dizer, se calhar se eu tivesse estudado num país que dá melhores condições e melhor reconhecimento aos cientistas, se calhar eu tinha ficado. Mas em Portugal a progressão de carreira é muito difícil, os recursos que nós temos são muito difíceis, nós temos colegas, eu tenho colegas que estão noutros países e que dizem como é que funcionam lá as coisas, e eu posso dizer com segurança que nós às vezes demoramos 5 dias a fazer coisas que na Alemanha se demora 10 minutos, ou 2 horas, e isto acaba por ser um bocadinho desmoralizante e acaba por ser um bocado complicado. E depois, não sei, eu acho que se eu pensar a fundo, aliás, já pensei e já cheguei a essa conclusão, aquilo que me levou a gostar de ciência é a mesma coisa que me leva a gostar de viagens, que é a curiosidade. Eu sou muito curiosa e às vezes até sou demasiado obcecada. Eu, quando há alguma coisa que eu não consigo perceber bem, eu fico vidrada ali dias e dias e vou ver livros e vou ver isto. Parecido nas áreas que eu mais admiro. Exato, eu tenho muito isso. E isso em ciência justifica-se, não é? Porque é uma área em que tu estás sempre a aprender, e nas viagens também. Depois, com a parte de trabalhar em ciência, percebi que não tinha aquela coisa de estar sempre a aprender coisas novas, e em viagem estás sempre a aprender, quer queiras, quer não. Estás sempre a ter inputs, tudo e mais alguma coisa. Quer antes, quer durante e quer depois, exatamente. E depois também tive um impacto, uma diferença aqui que foi. Isto é engraçado porque eu costumava dizer que era uma pessoa que detestava pessoas. Eu não gostava nada de política, não gostava nada de psicologia, de áreas relacionadas com ter que conviver com pessoas. Que é hoje o que tu fazes nas viagens. Que é hoje que eu faço. E eu na altura, até quando fui fazer a minha viagem longa, disse, eu quero ir sozinha, eu não quero ninguém, eu não quero aturar pessoas. E depois no final acabou por... No livro descreves isso. Exatamente, e há aí uma parte em que eu digo que a viagem foi incrível pelas pessoas que dela fizeram parte, e a partir daí ligou-se o meu interruptor de empatia e eu tornei-me numa pessoa extremamente empática, que adora falar, que adora conversar, adora conhecer pessoas novas. Isso foi uma volta de 180 graus na minha vida, sem dúvida. Aqui vou começar pela parte final do teu livro. Eu já o li e também para fazer aqui uma contextualização. Quando nós nos conhecemos em 2021, eu estava sempre a ler livros técnicos. Este foi o livro não técnico que li fora desta vertente. Portanto, eu li livros sobre gestão, finanças, etc. E quando li, eu sou bastante crítico, às vezes posso não exteriorizar, mas pelo menos para mim faço, e a forma como tu escreves o livro está perfeita, ou seja, a forma como contas a tua história, mas de forma atraente para quem lê, é muito interessante, portanto recomendo vivamente aqui o Solo. Ainda não li o Santiago, mas prometo que o vou ler. Mas tu aqui no livro tens o seguinte, portanto, no dia 3 de outubro de 2018, a autora entrou num avião com destino a Bangkok apenas com um bilhete de ida, como disseste há pouco. Certa de que era a decisão mais incerta que já havia tomado e com receio de quem é subejamente humano, deu o primeiro passo daquela que viria a ser a aventura da sua vida. Durante os 8 meses e meio que se seguiram, embarcou sozinha numa odisseia asiática que a levou a cruzar 9 países. Às costas carregava o peso da liberdade. Aqui há algumas coisas que eu já vou pegar. Em 254 dias viveu uma vida inteira, riu, chorou, perdeu-se e voltou a encontrar-se, conheceu pessoas incríveis e ouviu histórias extraordinárias, desafiou-se, viveu experiências inesquecíveis e cresceu. E este livro retrata a história de uma miúda com 24 anos decidiu dar uma volta ao mundo quando a vida lhe trocou as voltas. Portanto, é um pouco aquilo que falaste há pouco, mas o que eu te queria perguntar, efetivamente, em relação a isto, é como é que tu preparaste esta viagem? Estava previsto ficar este tempo todo? Não. Não. Aliás, eu tinha medo de prever ficar muito tempo, porque tinha medo depois de me desiludir, ou seja, imagina que eu programava 9 meses ou 10 e depois chegava ali aos 4 e tinha saudades de casa, ia ter que desistir, tinha esse peso. Então eu não procurei planear muito. Na verdade, até quando fiz o seguro de saúde, eu tive que dizer, seguro de viagem, tive que dizer quanto tempo é que eu queria, não é? E eu andei sempre a fazer seguros, porque eu fiz um seguro pequenino e depois queria ficar mais tempo, andava sempre a renovar. E isso também tem muito a ver com a liberdade que eu procurava, que é, eu não quero pôr em cima de mim um prazo, porque eu não sei se vou gostar. Eu não sei como é que é estar tanto tempo longe de casa e estar a fazer uma vida em viagem, porque a dada altura tu não estás a fazer turismo, tu não estás todos os dias a ir ver coisas novas, também tens dias em que não fazes nada. E nesta viagem houve dias em que eu decidi, olha, hoje vou ficar só aqui a ver séries e fazer um dia de domingo. E tu também tens de trazer um bocadinho disso, porque a tua vida está a ser aquela, não é? E eu procurava acima de tudo ser livre, porque eu acho que até então tinha sido muito
fazer o carreiro que tinha que fazer, que é estudar, tirar boas notas. Com base na imposição que alguma pessoa pôs em ti, Na culturalmente, sociedade, a sociedade em geral. no fundo eu acho que todos nós sentimos isso, não é? Que é o caminho, que é a checklist, que é agora estudei, agora fiz isto, agora vou casar, agora vou ter um filho. E eu sinto que andei a minha vida toda, não contrariada, porque eu gostava de estudar, felizmente, e ainda bem, e gostava daquilo que fazia, mas nunca tinha-me dado liberdade de, e se tu não planeares nada, quem é que tu vais ser? O que é que tu vais escolher fazer? E era muito isso que eu procurava. Agora já temos aqui duas figuras, portanto tínhamos a Patrícia que era Patrícia antes da viagem, temos uma Patrícia depois desta viagem e temos uma Patrícia nova, provavelmente depois de todas as outras viagens que já fizeste. De todas as viagens que tu fizeste, pelo que eu percebo, e era uma das questões que eu tinha aqui para te colocar, esta dos 254 dias é a mais marcante, é a mais importante da tua vida, sem dúvida alguma? Sim, sem dúvida alguma, porque é a mais longa. E o facto de ser mais longa fez com que tivesse mais experiências, não é? Sim. Não propriamente por serem os melhores países, os menores países, mas sim porque aquela em que eu tive mais exposta. Porque quando tu viajas com tempo, tu tens um fator, e eu agora que tenho feito viagens mais curtas, reparo muito nisso, que é difícil encontrar quando viajas num regime mais curto, que é, tu tens tempo para não fazer nada. E é ao não fazer nada em viagem que tu aprendes a maior parte das coisas. Porque tu estás sem fazer nada e estás a ver, estás a observar, tens tempo para estar sentado a ver como é que a vida acontece, a ver como é que as pessoas se mexem, o que é e isto entra na tua cabeça e tu começas a perceber, isto aqui é normal, isto lá era mal visto, isto aqui, olha que engraçado, fazem assim, fazem assado. E quando tu vais 2 semanas, como por exemplo eu fui agora para as Filipinas, em que, ok, vamos conhecer isto, vamos conhecer aquilo, no dia X temos o tour, acabas por estar muito no piloto automático. E uma viagem longa, seja em que país for, seja em que registro for, se tu te permitires ter tempo, vais-te permitir ser muito mais invadido por aquela cultura. E isso para mim é o fator-chave, é aquilo que eu procuro mais quando viajo, que é compreender, saber fazer perguntas. E isso requer tempo, e requer que tu fiques algum tempo ali a marinar, a ver. E depois há uma coisa muito engraçada que é o acaso da viagem, porque os dias em que eu não fiz nada foram os dias mais incríveis, porque era o dia em que eu estava ali sentada no café, sem nada para fazer, e de repente apareceu alguém e convidou-me para ir à casa dele e acabei por ficar 3 ou 4 dias com aquela pessoa. E se eu tivesse aquele registro de, ok, agora vou fazer este tour, amanhã vou apanhar este comboio, perde-se essa essência. E é uma dualidade com a qual eu agora, enfrento, com viagens mais curtas um bocadinho, que é tentar manter essa essência, de tentar ir buscar um bocadinho disso, tendo de controlar em termos de tempo, claro. Vendo agora só num conceito, mas vamos voltar aqui aos 254 dias, até porque eu já ouvi algumas coisas que tu disseste sobre o Nepal, por exemplo, quando fizeste lá os 10, creio que foi 10 dias intensivos de 16 horas de meditação. Mas há outras experiências interessantes, fizeste voluntariado também lá, se bem me recordo do livro, estavas a ensinar inglês a crianças, portanto há aqui vários pontos a colocar. Mas o que é uma líder de viagens? Porque tu neste momento fazes parte de um projeto em que tu, no fundo, com toda a tua experiência e conhecimento, tornam-te líder de viagens que ajuda as outras pessoas, calculo eu, mas para quem nos ouve, para perceber melhor o que é esta figura, o que é que tu fazes? Bem, eu agora sou líder de viagens na Landscape, que é uma agência de viagens com um propósito de viagem um bocadinho diferente. A ideia da Landscape é organizar viagens de grupo, com grupos pequenos, normalmente entre 10 a 12 pessoas no máximo, e têm aquilo que chama uma líder de viagem, que é um bocadinho diferente de um guia turístico, não é? Porque eu não sou o local dos países para onde vou viajar com estes grupos, e a ideia é que estas pessoas que vão viajar tenham uma experiência o mais autêntica possível, e que tenham uma experiência também muito ligada à sustentabilidade e a conhecer as culturas tal como elas são. Portanto, nós geralmente não ficamos em hotéis de marcas conhecidas, não vamos comer comidas que se comem aqui, vamos muito procurar e vamos muito, exatamente, tentar com a cultura do local, com as pessoas que lá trabalham, também colaboramos muito com as populações e as comunidades por onde passamos, tentar criar uma experiência de viagem que seja apelativa e que seja o mais autêntica possível. Eu agora vou fazer com a Landscape o Triângulo Dourado, que é o Laos, Camboja e Vietnã, e também no mês de setembro o Expresso do Oriente, que é uma viagem que vai de Viena até Istambul, toda de comboio, passando pelas principais capitais do percurso. E isto para mim fez muito sentido, porque para mim viajar é isto que eu gosto em viagens, portanto eu só podia trabalhar com uma empresa que se alinhasse com os meus princípios, não só de sustentabilidade, mas também com aquilo que eu gosto de encontrar quando estou a viajar.
E será sem dúvida o meu maior desafio como líder, que é eu viajei e viajo, eu sei aquilo que para mim é incrível e aquilo que para mim apimenta as minhas viagens. Como é que eu vou mostrar isso às pessoas com quem vou... que eu ia fazer. Portanto, eu lembro de em 2021, quando nós nos conhecemos, eu não disse há pouco no início, portanto nós conhecemos em 2021, numa altura em que, do ponto de vista da pandemia, não se podia fazer quase nada, não é? Exato. Não podias viajar, estávamos presos, acabamos por nos conhecer via Zoom, inclusive, portanto falamos algumas vezes, através de um projeto que eu tinha, que era o Diário do Empreendedor. E, se bem me recordo, se a minha memória não me falha, numa das nossas conversas, aquilo que a Patrícia Antiga eventualmente me tinha dito era que preferias viajar sozinha, este peso de eventualmente fazer carreira ou profissionalmente viajar com outros, se calhar ia retirar, acho que era mais ou menos isto que tínhamos falado, a paixão de conhecer novos destinos e assim. Desde este tempo todo que passou e agora tendo este papel de líder de viagens, sentes que este formato em que tu tens mais desafios de tentar dar uma experiência excelente a várias pessoas é diferente? Vai perder o encanto para ti? Este era um dos meus medos. Que é, eu vou tornar a minha paixão no meu trabalho. E será que isso vai tornar o meu trabalho ou a minha paixão, vai deixar de ser paixão, vai passar a ser uma coisa chata, vai passar a ser uma obrigação? E eu durante muito tempo sempre disse, eu não quero trabalhar com viagens porque as viagens são o meu escape à minha vida. E se, no dia em que isto se tornar a minha responsabilidade, se calhar vai ser uma seca começar a fazê-lo. E eu usei muito este mantra para mim própria para me afastar de dar o passo que acabei por dar há uns meses atrás. E durante muito tempo eu mantive isto na minha cabeça e tinha isto como uma certeza. Mas a verdade é que eu também não estava feliz em lado nenhum onde eu me metia e, portanto, o que eu gostava era mesmo aquilo. Tínhamos que encontrar um Ikigai e parece-me que encontraste. Exatamente, eu acho é que estava a atrasar uma decisão porque, não só porque é complicado viajar com pessoas e tudo mais, tem os seus desafios, mas também porque eu vou passar a trabalhar para mim. Eu é que tenho que fazer a minha parte financeira, eu é que tenho que liderar este projeto, eu é que tenho que saber que ações é que eu vou fazer que vão ter um impacto positivo e não, o que é que eu me identifico a fazer ou não, que coisas é que eu porventura tenho que fazer e não gosto, mas tenho de fazer porque enquanto isto foi só um hobby, era super espontâneo, não é? Eu fazia o que queria, quando não queria não fazia, não tinha nenhuma dependência. Agora eu tenho que tornar aquilo, tenho que tornar o meu projeto rentável sem o desvirtuar, porque se eu desvirtuo eu vou perder aquilo que as pessoas gostavam de ver e de acompanhar. E aquilo que fez com que elas, de alguma forma, me acompanhassem ao longo dos anos. Portanto, eu não posso perder isto, mas tenho que fazer aqui um jogo cauteloso. E eu acho que tinha muito medo de não conseguir encontrar este equilíbrio. Aquilo que eu vou notando, portanto, eu acho que a minha vida é pouco interessante comparado com a tua, por exemplo, apesar de ter a coisa mais importante para mim neste momento, que é o meu filho, e, consequentemente, é o meu propósito e aquilo que me dá mais, claramente, prazer. Mas aquilo que eu vou notando é que a maior parte das pessoas, principalmente os líderes empresariais, que é mais aqui a área com a qual nós vamos trabalhando, acabam por, numa determinada altura, no início, por norma dos projetos, meter-se num projeto porque eles têm um propósito, querem fazer a diferença ou querem atingir um determinado patamar, etc. Mas que ao longo do tempo, alguns deles, não estou a dizer que são todos obviamente, acabam por se focar na questão do dinheiro e acabar por gerar ali a receita suficiente para começarem a alimentar determinadas coisas, portanto, ter um carro novo, etc. Este ponto aqui é algo que não acredito que vai acontecer no seu caso, mas queria só trazer aqui para quem nos ouve, porque é importante nós nunca esquecemos o propósito. Claro. Inclusive há um autor que eu estou quase sempre a citar, que é o Simon Sinek. Ele tem um livro que é o Primeiro Pergunto Porquê, em inglês Start With Why, em que ele diz que todos nós devemos ter um propósito e acredito que já tenhas encontrado o teu. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo
que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Em relação aqui a uma frase tu tens num dos teus posts do Instagram, aliás, partilhaste há pouco tempo nas stories e eu fui revê-lo. Tens algo muito interessante que eu queria partilhar com quem nos ouve, até para adoçar aqui a curiosidade em te visitar. Viaja, cria memórias, aventura-te. Porque eu garanto que quando tiveres 85 anos e estiveres no teu leito da morte, não vais pensar naquele carro vistoso que compraste ou nos 20 pares de sapatos que tinhas. Vais sim pensar naquela vez em que te perdeste na tua cidade favorita, as noites passadas a apaixonar-te sobre as estrelas, as manhãs em que acordaste e viste o nascer do sol com pessoas aleatórias que não conhecias há mais de 24 horas. A altura em que apanhaste um escaldão porque passaste o dia ao sol, a beber cerveja e a rir. Vais pensar nos momentos que te fizeram sentir verdadeiramente vivo e, no final, essas memórias serão os únicos bens que terás. Portanto, isto é creio eu, do teu diário, 2017 ou 2018, quando fizeste esta viagem. Costumo fazer esta pergunta no final, mas vou-te perguntar agora. Quando morresses amanhã, o que é que te irias lembrar? Destas experiências, sem dúvida, das pessoas todas, das vezes todas em que me senti assoberbada pelo mundo, em que me senti, uau, isto está a acontecer, esta pessoa existe, eu estou a viver isto é real. Eu a dada altura achei que eu gostava tanto de viajar que eu estava viciada no sentimento de adrenalina que viajar te causa, especialmente quando estás completamente num ambiente desconhecido que não te diz nada e estás a ser invadido e estás a questionar-te de tudo. E eu às tantas comecei a pensar, isto é quase como é um vício, como é o tabaco, como são as drogas, como é tudo, nós precisamos daquele sentimento, não é? De sentir aquilo tudo. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me faz viajar, porque lá está, vai bater muito na curiosidade, vai bater muito naquela parte de eu quero perceber tudo, eu quero perceber como é que se pensa, como é que se faz, o que é que acham, o que é que não acham, e se acham assim, porque é que acham assim, será que... E depois isto também vem muito para dentro de mim, que é a pessoa que eu sou, é a pessoa que eu sou porque sou mesmo, ou porque cresci naquele contexto e aquele contexto me impôs aquilo, estás a entender? E estas lutas interiores são isto, por isso, para mim, sem dúvida que seria isso, é isso que eu levo e é assim que pauto a minha vida e por isso é que viajar é uma coisa muito importante para mim. Mas eu também acho que, e há uns tempos pensei muito sobre isso, até cheguei a escrever uma crónica, que é, se tu pensares numa linha do tempo, hoje em dia a geração da qual eu faço parte tem muito a intenção de viver experiências. Seja fazer Erasmus, seja viajar, seja fazer voluntariado, seja qualquer outras coisas. E a geração dos nossos pais tinha um objetivo mais de ter coisas, ter uma casa, ter um carro, talvez uma casa de férias se fosse possível. E eu às vezes pergunto-me se as viagens serão a nova forma de consumismo do século XXI. Na medida em que hoje em dia os jovens são muito, não quero casa, não quero isto, que eu quero é ser livre, que eu quero... Claro que de um ponto de vista lógico, viajar é muito melhor do que ter coisas. Portanto, há aqui uma evolução dentro de uma geração para a outra, não é? E também estamos a fazer isto porque podemos, porque hoje em dia vivemos numa fase em que temos dinheiro para existir e para as nossas coisas mais básicas e sobra um bocadinho.
E esse bocadinho é que nos permite fazer lazer, seja viajar, seja ir ao teatro, seja ir a um concerto, seja fazer isto tudo, não é? Eu acho que há um progresso, ou seja, acho que dentre os nossos avós que se calhar lutavam para ter o mínimo, aos nossos pais que já tinham um bocadinho mais que o mínimo, e a nós que já temos educação assegurada e já podemos dar um salto maior, há uma evolução. Eu às vezes pergunto-me o que é que os meus filhos vão querer, porque a experiência já está, não é? Ou seja, muito provavelmente ainda vão ter muito mais do que tu tiveste, do que os nossos pais tiveram, por aí fora. Se calhar na altura deles vai ser normal fazer um ano sabático, e se calhar temos 2 ou 3, e o que é que eles vão procurar depois? Sim. Há um livro que eu estava a tentar lembrar-me qual era o primeiro nome dele, portanto ele é pai do Gary Bowles, que tem um livro muito interessante que é o de que cor é o teu paraquedas, mas o pai dele escreveu um livro há muito tempo atrás que era o The Three Boxes of Life, que é as 3 caixas da vida, e no livro ele fala de 2 vertentes, portanto fala muito daquilo que era a realidade do passado e a realidade presente na altura, e no presente, portanto ele dá exemplos do passado, mas no presente, que é o que eu me quero focar, ele divide a vida em 3 caixas. A caixa da educação, portanto nós estudamos, a caixa do trabalho, nós trabalhamos, e a caixa de nós reformamos-nos. O Gary Bowles, que é o filho dele, tem vários conteúdos sobre isto, e que ele hoje mostra que as 3 caixas estão em constante movimento. Ou seja, tu fizeste um gap year, e isso se calhar seria impensável no tempo da tua mãe, ou principalmente no tempo da tua avó, mas aquilo que nós ganhamos enquanto pessoas e profissionais, também trazendo aqui um bocado isto para a tribo de líderes, é muito superior por fazermos isto. Ou seja, tu hoje estudas, vais trabalhar, eventualmente tiras um ano para fazer viagens, podes estar a viajar em part-time e fazeres um trabalho, depois de fazer voluntariado lá fora, tiveste a ganhar umas crores para conseguir pagar o que estavas a fazer da viagem. Portanto, cada vez mais os nossos destinos são distintos e nós é que os fazemos. De antes, culturalmente, acabávamos por estar moldados e tínhamos que seguir aquele caminho que era o que era certo. Claro. De todas as viagens que tu fazes, tu vais conhecendo pessoas incríveis. Uma pergunta que não sei se faz sentido, mas tu vais-me dizer. Sentes que os portugueses, enquanto cultura, são mais evoluídos ou menos evoluídos do que, por exemplo, outras culturas onde estiveste? Sudeste Asiático. Isso é muito relativo. Evoluído em termos de quê? Certo. Em termos de mentalidade, em termos de evolução, em termos de liderança, por exemplo. Eu acho que nós temos muito medo. Muito medo de arriscar e ir. Já por isso, eu, como te estava a dizer há bocado, o Sudeste Asiático é um sítio muito cheio de pessoas que estão a viajar. Inclusive, nós agora viemos das Filipinas, eu fui com o meu namorado, nós conhecemos para aí 30 pessoas europeus que estavam a viajar e nós éramos os únicos que estavam a fazer férias. Toda a gente se tinha despedido e estava a fazer 3, 4 meses em qualquer lado. E eu, quando fui viajar e fazer esta viagem, havia muita gente que dizia: pá, que corajosa, que cena do caraças. E eu não sentia nada disso, porque eu estava cheia de gente que estava a fazer o mesmo e miúdos mais novos. Eu lembro-me que estava com pessoas que tinham 18, 19 anos e eu lembro-me de perguntar: mas todos os teus amigos fazem isto? Eles, sim, na minha turma de secundário só 2 é que foram para a universidade. Aquilo era o normal. Para nós é que ainda é muito motivo de quando vês alguém a ir assim, é tipo: uau, pá, que corajoso, que cena do caraças. E eu acho que há vários motivos para isso. Em primeiro, nós não temos um poder de compra tão grande que nos permita fazer uma viagem destas, ou pelo menos que nos permita na nossa vida nós tirarmos um ano para fazer outra coisa qualquer. Segundo, isso também não é desculpa, porque pá, toda a gente compra um carro custa 5.000 euros, tu com 5.000 euros passas um ano a viajar. No fundo são decisões. São decisões, exatamente, não é? E um carro, tu podes comprar um carro mais barato e podes pegar nesse dinheiro e fazer outras coisas. Portanto, eu acho que nós também não temos muito cultura nós temos muito cultura de férias, ir de férias e ficar ali a descansar. Não temos uma cultura muito de, olha, vamos para ali, vamos explorar, ou vamos tirar 3 meses agora. Lá está, o nosso país em termos de economia não está predisposto a que qualquer pessoa se despeça hoje com a garantia de que daqui a 4, 5 meses vai ter um emprego e pode passar 3 meses a viajar. Isso é um ponto. O poder de compra não é tão alto, é outro ponto. Mas também há países muito mais baratos onde o teu poder de compra é enorme. E também há uma parte mais de mentalidade de, pá, não é possível, ou se tu não encontras aqui, encontras ali. E isso foi uma coisa que viajar me trouxe muito, que é, e eu até tenho um texto sobre isso, em que eu digo: quando tu te tornas um cidadão do mundo, ou quando tu sentes que és do mundo, tu és muito pouco apegado a quase tudo. E isso é bom, porque tu és livre, mas também é mau.
não tens muitas poucas coisas que te prendam. Eu senti-me, a minha empresa fechou, mas eu não teria problemas, e já tinha pensado nisto muitas vezes, em largar aquele emprego. Não é? Isto para outras pessoas, por exemplo, para o meu namorado, é uma coisa que lhe faz muita confusão. E eu sinto que ainda agora nas Filipinas, isto é uma coisa que mexeu muito com ele, que é, realmente eu sou o único que segunda-feira de manhã às 9 tenho uma reunião. E nós estávamos com pessoas que, trabalhavam em empresas como a Garni, como empresas tecnológicas, com cargos bons, e que agora não, agora vou fazer um ano, depois volto. Inclusive, há pessoas que faziam isto regularmente, a cada 4 anos tinham ali um prazo em que eu fazia outra coisa qualquer. Achas que, mais uma vez relacionado com o que falaste há pouco, tem a ver com a geração ou tem a ver com a pessoa em si? Tem a ver com a geração, porque a nossa geração não é uma geração que viaja muito, viajar no sentido de explorar, lá está, sem ser ir de férias. Tu vais viajar e tu vês casais alemães de 60 anos a fazer um trek em 3 dias. E eu penso, onde é que está? Eu penso, as pessoas que eu conheço com 60 anos nunca na vida faziam aquilo. Ou seja, há ali uma parte que é cultural, também derivada ao facto de nós estarmos num país que cresceu muito nos últimos anos, não é? O 25 de Abril foi há muito pouco tempo ainda, e antes do 25 de Abril ainda se vivia muito mal. Ou seja, não há aqui uma coisa gradual que permita isso às pessoas. Eu acredito que as gerações depois da minha já vão ser gerações mais preparadas para o mundo, com mais ferramentas, mais habituados daqui vamos para o Nepal, vamos fazer um trilho 10 dias, sei o quê. Isto vai ser uma coisa natural. Hoje em dia ainda é uma coisa meu Deus, um trilho 10 dias, tenho que tirar um curso, preciso disto e daquilo, percebes, ainda fazer um bicho muito, muito grande, uma coisa muito grande de 7 cabeças. Mas para muitas outras culturas que estão mais... por diversos fatores, atenção, não é só a mentalidade, também é a parte económica, também faz diferença, mas que por diversos fatores têm muito mais facilidade em ligar o botão e ir e partir. E eu acho que é isso um bocadinho que nos falta, mas acho que estamos no caminho para lá. Eu vou vendo, com base em estudos que vou lendo e com base na realidade que vou assistindo, que principalmente as gerações mais novas, um emprego não as vai guardar, não as vai fidelizar por si só, ou seja, tens de ter uma boa cultura organizacional, tens que dar boas condições, tens de ser boa pessoa, bom líder, obviamente. Portanto, o que acontece é, hoje está aqui a Bruna, por exemplo, portanto, se a Bruna, se eu não fosse boa pessoa, ou se eu não fosse literalmente uma pessoa que eventualmente, eu disse que eu era boa pessoa, isto até fica mal aqui na câmara, caso, mas na prática, se a Bruna não gostasse da cultura que nós criamos, ela ia embora. Ou seja, na prática, se nós não cuidamos das pessoas e não lhes damos aquilo que elas procuram, o que vai acontecer inevitavelmente é que elas vão abandonar. Aquilo que eu vejo, com base em pessoas que falo, por exemplo, ela e outros, é que cada vez mais as gerações mais novas não têm isto, ou seja, nada as prende. Se quiserem, entretanto, sair para ir fazer uma viagem ou despedir-se porque simplesmente não gostam de onde estão, elas vão se despedir. No tempo dos meus pais, isso não acontecia. Inclusive o Jim Carrey fala da história do pai dele. Portanto, o pai dele era um humorista fantástico em casa e ele aprendeu tudo com ele. E o pai dele era contabilista, escolheu ser contabilista, que era uma profissão tranquila, segura, e nunca deu... Contabilistas levam sempre. Eu também sou contabilista para publicar, mas não exerço. Mas na prática ele decidiu ter uma solução segura, não é? Portanto, trabalhar num sítio que lhe pagava ao final do mês e não arriscar e pôr o seu humor a funcionar. Portanto, o Jim Carrey já não fez isso. Felizmente, que é um humorista incrível. Ora bem, aqui há algumas questões que eu te queria também colocar. O que é para ti um líder, especificamente? Como é que tu definirias um líder? Quais é que são as suas competências? Difícil. É difícil, de facto. Eu acho que um líder é uma pessoa que sabe cativar e que sabe conhecer bem a equipa que tem, não é? Porque nós muitas vezes, eu também já trabalhei, já tive chefes, portanto já sei como é que funcionam vários tipos de sistemas. Não é aquela pessoa que nós temos porque lá está, a geração hoje em dia é diferente, como tu estavas a dizer, por isso não é uma pessoa que chega e diz, olhem, é preciso fazer isto, e a pessoa faz e acabou e não sai dali porque tem medo de sair. Não, hoje em dia cada vez mais é importante ter pessoas que saibam liderar. Eu acho que mais do que tudo as pessoas têm que saber ter empatia, têm que saber calçar o sapato do outro e perceber que eu não concordo com o que tu estás a fazer, mas se calhar se eu estivesse dentro do teu contexto social, emocional, psicológico, financeiro, económico, eu se calhar teria a mesma atitude. E acho que tu quando mudas o chip e entendes isto, tu abres todo um novo mundo de compreensão para com os outros. No fundo é o que tu fazes neste momento enquanto líder de viagens. Exatamente, eu acho que é uma das coisas mais importantes, que é tu perceberes, porque assim, e em viagem eu conheço muitas pessoas com as quais não concordo.
e que têm opiniões que eu desaprovo. Mas eu tenho de pensar e não passo a concordar com elas, atenção, eu continuo a achar, e muitas vezes acho que estão erradas. Tem que saber falar com elas e compreendê-las de forma empática. E há coisas, e assim, há coisas que eu consigo dizer... ok, isto é uma coisa cultural, eu não faria igual porque venho de outra cultura, mas eu aceito. Há outras que eu não tolero mesmo, não é? Especialmente quando colocam em causa os direitos humanos, eu não tolero. Mas eu penso sempre que se eu tivesse nascido naquele ambiente, se calhar também ia defender aquela ideia. Por muito, não é? Por muito má que seja. No fundo... E eu acho que um líder bom tem que ter muito esta capacidade de encaixe e desencaixe e de tentar juntar as peças e de tentar pegar naquela equipa e criar um bom dinamismo e tentar perceber o que é que cada um é melhor a fazer, o que é que cada um gosta mais de fazer, onde é que cada um se vê mais realizado. Eu quando trabalhava numa empresa dizia-se muito lá a frase de antigamente queríamos clientes felizes, hoje em dia queremos funcionários felizes, não é? E isso é cada vez mais importante, seja pela flexibilidade de tempo, seja por tu perceberes. E é uma coisa que as empresas hoje fazem muito, não tanto em Portugal, mas cada vez mais, que é não só a flexibilidade de trabalhar onde quiser, mas também a flexibilidade de horário. Porque há aquele que adora trabalhar de noite, há aquele que às 6 da manhã já está cheio de power. E temos de tentar encontrar isto, porque senão a nossa vida também acaba por ser uma seca. E é como tu dizes, nós vivemos num mundo globalizado. Hoje em dia trocar é fácil. E tu hoje não precisas trocar pela empresa ao lado da tua porta. Tu hoje podes trocar daqui e para os Estados Unidos. Onde quiseres. Onde tu quiseres. Ou seja, isto veio tornar o mundo de opções muito vasto e é fácil, é muito mais fácil. E achas que é melhor ou é pior? Portanto, Acho que é melhor. Acho que que é. Porque nos dá mais liberdade de podermos fazer o que gostamos mais, porque temos uma panóplia maior de opções. Temos uma panóplia maior de locais, de flexibilidade e de encontrares a tua melhor versão e a tua melhor forma onde tu és melhor a fazer o que gostas. Tens mais capacidade de conseguir ir ao encontro disto, enquanto que antigamente não. Antigamente uma empresa das 8 às 5, se não era uma empresa de sapatilhas, era uma empresa de talheres, e tu não tinhas muito, era um sistema muito mais rígido, não é? Claro que como aquilo que era habitual, era o que toda a gente fazia, de secar também não reclamavas tanto, não é? Mas eu acho que havia sempre ali alguém que pensava, fogo, quem me dera era fazer outra coisa qualquer. Já estou a adorar a nossa conversa, há aqui muitas coisas que eu te queria perguntar, vou tentar me focar nas principais porque conversaríamos horas. Eu tenho mesmo muita curiosidade, tu falaste de várias coisas, já vi, já agora vou fazer publicidade à Metamorfose Ambulante, portanto já ouvi os podcasts todos. Falas no Irão, mas para já ainda me focando aqui na questão do solo, do livro que recomendo vivamente, mais uma vez. Tu lá falas do Nepal, os 10 dias em que tu foste especificamente para aquilo, portanto reservaste com antecedência a viagem, e esse ir especificamente para isso é para 10 dias de intensa meditação, portanto tu não fazias mais nada, dormias e meditavas. Primeiro, porquê que quiseste fazer isso? Uma coisa que eu tenho muita curiosidade. E por que não fazer isso? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu pensei, eu não tive nenhum motivo para fazer, não fui à procura de nada. E aliás é um conselho que eu deixo para alguém que queira fazer isto, não colocar expectativas de estou aqui com um problema, quero resolver isto, vou mas é meditar e ficar aí no monte, não resolve nada, até é capaz de ser pior. Eu queria isto era um ano em que eu ia fazer o que me apetecesse, eu ia experimentar, ia conhecer nas minhas mais variadas formas. E quando estás a viajar, tu colocas-te em situações onde tu dificilmente estarias na tua vida normal e isso coloca-te à prova e te permite-te conhecer um pouco mais da pessoa que tu és. E esta era mais uma experiência que eu me podia conhecer a mim mesmo sem influência nenhuma, porque eram 10 dias em completo silêncio, eram 10 dias sentada no mesmo sítio, era eu e a minha cabeça, e o meu cérebro, os meus pensamentos. E a tua descrição no podcast é interessante, tanto quem não ouviu pode ouvir, pode parar o podcast para ir ouvir, mas tu tens um diálogo interior constante, portanto, a partir de um determinado dia, não sei se foi terceiro ou quarto, tu começas a quase uma cena de Matrix, não é? Se aquilo é realidade, se é ficção. Sim, foi engraçado porque, pronto, nós desde as 5 da manhã até, tínhamos ali uma parte de almoço 2, 3 horas, mas mais ou menos até acho que 4, 5 da tarde nós ficávamos sentados a meditar. Raparigas de um lado, rapazes do outro, e tu não falavas com ninguém, portanto tu não sabias, cruzavas-te com pessoas na casa de banho, nos dormitórios, no almoço, e tu não sabias quem é que elas eram, como é que se chamavam, o que é que faziam. Só no final é que tu foste perceber quem é que era aquela gente toda. E tu estás muito tempo só contigo. Eu sou uma pessoa que pensa demasiado, se calhar uma pessoa mais tranquila e encontrar ali alguma paz interior.
Mas também, pelo que eu já percebi, é muito difícil. Aquilo são 10 dias. Eles dizem que são obrigatórios, mas evidentemente se tu quiseres desistir, podes desistir. Mas eles oferecem sempre alguma resistência à desistência, porque é normal que tu queiras desistir, porque tu estás habituado, tu és um animal, não é? Tu estás habituado a ter impulsos, a ter impactos, a ter insights, a ter coisas à tua volta a acontecer. Ainda por mais a questão da comunidade, ou seja, tu não podes falar. Exatamente, isso é nós não se imagina mais. Exatamente, e tu estás desprovido disso tudo. Nós também não podíamos ler, não podíamos escrever, portanto, tudo o que é passatempo, tudo o que é tempo livre, coisas que te entretêm, estavam a zero, não era possível fazer nada disso. E é normal que tu chegues ao terceiro, quarto dia e comeces mesmo a bater mal. E já por isso é que isto tem 10 dias e não uma semana ou menos, porque é preciso que tu passes esta fase para depois a tua mente finalmente serenar e finalmente ficar tranquila. E aquilo que eu senti foi que eu primeiro passei a minha vida toda a pente fino, ou seja, eu lembrei-me de coisas que tinham acontecido quando eu tinha 4, 5 anos, que normalmente não me recordo. E depois tive uma coisa muito estranha que foi, eu acessei a memórias que não me lembrava, que deviam estar guardadas no fundo do meu cérebro. E eu, a dada altura, comecei a perguntar-me, isto aconteceu? Ou estou eu a inventar porque não tenho estímulos nenhuns e o meu cérebro está a fazer estímulos? E a perguntar se eram de facto memórias ou se as construíste? Porque eu esqueci-me delas. Quando saí e quando fui assoberbada pelo telemóvel e as pessoas e voltar a sair, e depois foi no Nepal, numa cidade como Katmandu, cheia de gente, eu esqueci. Eu tenho pena de não ter pedido escrever, porque senão eu teria apontado, mas eu lembro-me de imaginar situações reais, minhas com 10, 12 anos, e pensar, mas isto aconteceu, estou a inventar. Não sei. Ainda ontem estava com um colega nosso e estava a dizer que tinha andado num GT3 RS de um cliente nosso, portanto foi um carro, no banco de trás. E ele disse, é impossível porque o banco de trás não existe. Ou seja, só tem 2 lugares. Ou seja, foi algo que eu criei na minha mente, foi outro carro de certeza absoluta. Eu tinha falado disso. Inclusive, eu tenho memórias de criança que não sei se de facto são memórias, se fui eu que as construí com base no que fui ouvindo, etc. Exatamente. E que me levaram para as construir na minha cabeça, mas são claras para mim. Agora, não sei se são reais, portanto é um bocado isso. O que eu sinto que vai acontecendo é, ao longo do tempo, por causa disto, e era por isso que eu também queria trazer essa situação, alguns líderes vão construindo realidades de pessoas, etc., com base na cultura, com base no que vão vivendo. E isso é importante. Passamos 10 dias no Nepal, não necessariamente, mas passamos 10 dias a tentarmos explorar aqui esta realidade. Pegando aqui numa outra questão, imagina que alguém que nos esteja aqui a ouvir está a pensar fazer uma transição de carreira, mudar de posto de trabalho, etc. Qual era uma das dicas ou várias dicas que tu poderias dar a essa pessoa? Então, eu também já fiz transição de carreira dentro da minha área para outra área mais ao lado, agora fiz uma para uma área que não tem nada a ver, e às vezes as pessoas dizem, quem me dera, não sei o que mais, quero começar, quero fazer. E eu sinto que uma coisa é tu fazeres uma transição de carreira de uma área onde tu estás confortável e vais para outra onde também estás confortável. Aí é só trocar de emprego, não é? Vais procurar, vais pesquisar e trocas de emprego. O que eu vejo é que há muita gente que gostava de fazer coisas que não estão relacionadas com o background delas e com o emprego delas e não sabem como fazer. E eu também não tenho a fórmula mágica porque eu só fiz isso uma vez, que foi no meu caso. Agora, aquilo que eu acho importante é tu perceberes o que é que tu gostas de fazer, não é? O que é que tu acordas de manhã e te dá vontade de fazer. Porque nem sempre é o teu trabalho. Se for e pensares no que é que gostas de fazer e fazer. Não precisas necessariamente largar o emprego logo, não é? Porque tu tens que ter uma sustentabilidade, tens que ter uma base financeira, tens que ter alguma coisa construída. Mas, pegando no meu projeto, isto foi uma coisa que eu comecei a fazer por gosto, porque queria, e fiz durante muito tempo. E aqui entra muito a parte da consistência, que é, tu não podes fazer hoje, estás 3 meses a brincar com aquilo e depois já desistes, já não queres saber, porque não deu nada. E eu às vezes vejo malta que fica muito desiludida com, porque faz conteúdo, porque consegue, porque tenta e não consegue chegar lá. Mas tens que manter a consistência e tens que saber adaptar-te ao mercado e tens que saber perceber o que é que está a dar e o que é que não está a dar, porque, por exemplo, se calhar o teu objetivo era fazer uma marca de sapatilhas, mas agora a malta está toda nas sandálias e tu, se fores consistente com a tua ideia, eu quero sapatilhas, se calhar não vai dar em nada. E também nós temos que saber perceber, isso vê-se muito hoje, por exemplo, no Instagram, a malta queixa-se que o algoritmo não está a ajudar, que não está a chegar longe, que não está, se calhar não está a chegar longe porque não está a entregar o conteúdo que o Instagram gosta. E depois o pessoal fica chateado e pensa, eu não me quero desvirtualizar, é isto que eu quero fazer. Mas nós temos que encontrar, pelo menos aquilo que eu penso, temos de encontrar um equilíbrio, que é, nós temos de fazer aquilo que o algoritmo pede,
com a nossa marca, com as nossas características. Mas se tu também te ficares ali, tipo velho do Restelo, a reclamar, porque ninguém vê, porque ninguém quer, não vais de lado nenhum. Por isso, eu acho que tu tens que dar o passo, e uma das melhores maneiras é tu começares a fazer isso, espontaneamente, vais construindo o teu caminho, até isto ficar alinhado com, ok, agora eu posso largar o meu trabalho e posso me dedicar a isto. Atenção, isto às vezes demora muitos anos. Eu demorei 5 anos a fazer, 5 anos em que eu acordava às 6, 7 da manhã para escrever artigos para o blog, não é? E depois às 9 fechava um computador e pegava noutro. Esta questão da paciência é mesmo importante, porque a maior parte das pessoas não tem ideia. Tens que ter paciência, tens que ter resiliência, consistência, e tens que saber adaptar. E eu sinto que isso é muito importante, porque às vezes o pessoal, não quero fazer reels, não... mas o mercado está aí para ali, se este é o teu canal, tens que fazer. Se não gostas, então vais para o YouTube, vais para outro projeto qualquer e não dependas disto, mas as regras aqui são assim, tens que adaptar. Não estou a dizer para te venderes, nem para perderes a tua essência. Tenta com as ferramentas que tens disponível fazeres o melhor, porque senão vais estar só a bater no ceguinho e não vais andar para a frente. Às vezes é muito o conflito interior de acharmos que estamos a desvirtuar. Exato. Na verdade, e eu própria tenho muito isso. Eu própria às vezes... Também, portanto, eu às vezes vejo, isto resulta, mas identifica-se, não se identifica, consigo fazer aqui alguma coisa engraçada que funcione. E às vezes o que funciona melhor é aquela ideia que eu pensei, este não vai funcionar. Quando sempre assim, isso é a lei de Murphy. Portanto, acaba sempre por acontecer isso. Eu fico parva. 2 perguntas finais. O que é que tu achas que todas as pessoas procuram? O que é que a Patrícia Carvalho procura? Tens uma coisa específica? Por exemplo, eu acredito que todos nós procuramos a mesma coisa, mas eventualmente temos caminhos diferentes para lá chegar. Ou seja, eu concordo completamente, e quanto mais viajo, mais a essa conclusão chego. Eu nos países todos que já visitei passo por culturas muito diferentes, onde as pessoas fazem coisas de maneira diferente, pensam de maneira diferente, têm ideais diferentes, mas no fundo eu acabo sempre por chegar à boa conclusão de que estamos todos aqui à procura do mesmo. Todos queremos família, segurança, paz, tranquilidade, saúde, basta. E todos encontramos maneiras diferentes de lá chegar, não é? Uns de uma forma, outros de outra forma, uns com base em crenças, outros com base em crenças de outra religião qualquer, mas no fundo acho que nós somos intrinsecamente humanos, não é? E isso ninguém nos tira. Infelizmente, nem toda a gente encontra o caminho de forma rápida, mas concordo plenamente. Portanto, todos nós procuramos praticamente a mesma coisa. Às vezes temos caminhos diferentes e depois começamos se calhar a pensar demais em algumas coisas, quando na verdade devíamos só viver. Exatamente. Pegando naquele textinho que li há pouco do teu post. Por fim, gostas mais da Patrícia que eras há 4, 5 anos? Agora, ou que és agora? Sem dúvida agora. Porque acho que sou a melhor pessoa. Acho que o mundo me tornou uma melhor pessoa e uma pessoa mais livre. Não só livre no sentido prático, mas também mais livre de mim mesma. Que tem mais facilidade em largar o que não faz sentido, mesmo pensamentos e ideias e coisas que eu acho. Eu hoje em dia mudo de opinião muito facilmente e acho que isso é bom. E foi algo que também o mundo me trouxe e que as viagens me trouxeram. Fundamentalmente ser livre. Muito bem. Acho que não encontro a melhor forma de terminar o podcast que esta. Queres partilhar onde é que as pessoas podem encontrar? Sim, no Instagram em Girl From Nowhere, com pontinhos no meio, ou em www.girlfromnowhere.pt. É o meu blog de viagens, tem lá também os meus livros e algumas coisas que eu vou fazendo. Pronto, espero que gostem. Ora, para terminar, só aqui uma pequena lembrança, no fundo, para também levares aqui este podcast mais longe. Espero que gostes. Obrigada. Então, isto aqui é um saquinho do Trio de Lidas, oferecido aqui pela Fati Brinde. Tens aí uma garrafa de vinho, muito bom. Um espetáculo. Do Mãos e Irmãos, que é o nosso patrocinador também. Vais gostar de certeza. Umas bolachinhas da Cláudia Sá, das bolachas. Também levas aí um cartão. E, por fim, a caneca, não é? Não é esta especificamente onde me veste, mas aí uma caneca para ti. Muito obrigada. Tá bem? Obrigado por teres aceitado aqui o convite e gostei mesmo muito de falar contigo. Estaremos aqui horas e horas a conversar. Obrigado. Para terminar, portanto, hoje estivemos aqui connosco a Patrícia Carvalho, que, como podem perceber ao longo de toda esta conversa, é claramente uma líder, não apenas nas suas competências que demonstra ao longo do podcast, mas sobretudo na forma de atuação, na qualidade e conhecimento que abarca, e por isso espero que tenha sido tão inspirador para vocês como foi para mim. Aproveito para dizer que podem seguir a Patrícia em todos os contactos que ela já referiu. Vale a pena comprar o livro Sol e Santiago, que ainda não li, mas que prometo que vou ler. E vemo-nos então no próximo episódio do podcast Trio de Líderes.